Leigh Bardugo. Trilogia Grisha. Livro 1. Sombras e Ossos. Capítulo 5. Os dias seguintes passaram em uma mancha de desconforto e exaustão. Nós ficamos fora do Vai e seguimos por estradas laterais e trilhas estreitas de caça, movendo-nos tão rápido quanto o terreno montanhoso e, por vezes, traiçoeiro permitia. Eu perdi a noção de onde estávamos e quão longe tínhamos ido. Após o primeiro dia, o Darling e eu cavalgamos separados, mas descobri que estava sempre consciente de onde ele se encontrava na coluna de cavaleiros. Ele não disse uma palavra para mim, e conforme as horas e os dias passavam, comecei a me preocupar com a possibilidade de tê-lo ofendido de alguma maneira. Apesar de que, considerando quão pouco havíamos conversado, eu não tinha certeza de como teria conseguido isso. Ocasionalmente, eu o flagrava olhando para mim, seus olhos frios e ilegíveis. Eu nunca tinha sido particularmente boa em cavalgar, e o ritmo que o Darling mantinha estava acabando comigo. Não importava para que lado mudasse na minha cela, alguma parte do meu corpo doía. Olhei distraidamente para as orelhas em contração do meu cavalo e tentei não pensar em minhas pernas queimando ou na minha lombar latejando. Na quinta noite, quando paramos para acampar em uma fazenda abandonada, eu queria pular em regozijo do meu cavalo, mas estava tão dolorida que dei um jeito de deslizar desajeitadamente para o chão. Agradeci ao soldado que cuidou da minha montaria e me arrastei lentamente para uma pequena colina, de onde eu podia ouvir o murmúrio suave de um córrego. Ajoelhei na margem com as pernas trêmulas e lavei o rosto e as mãos na água fria. O ar tinha mudado nos últimos dias e o céu azul e brilhante do outono dava lugar a um cinza taciturno. Os soldados pareciam pensar que nós chegaríamos a Usalta antes de qualquer temporal verdadeiro desabar. E então, o que viria? O que aconteceria comigo quando chegássemos ao pequeno palácio? O que aconteceria quando eu não conseguisse fazer o que eles queriam que eu fizesse? Não era inteligente desapontar reis ou darlings. Eu duvidava que eles simplesmente me mandariam de volta para o regimento, com um tapinha nas costas. Eu me perguntei se Mali continuava em Kibrisk. Se os ferimentos estivessem curados, ele já teria sido mandado de volta para a Dobra ou para algum outro serviço. Pensei no rosto dele, desaparecendo na multidão, na tenda Grisha. Eu nem tivera a chance de me despedir. No anoitecer, que se adensava, alonguei os braços e as costas e tentei afastar a sensação de melancolia que se instalara em mim. Provavelmente foi melhor assim, disse para mim mesma. E afinal, como eu teria me despedido de Mali? Obrigada por ter sido meu melhor amigo e tornado minha vida suportável. Ah, e me desculpe por ter me apaixonado por você por um instante. Não deixe de escrever. Do que você está rindo? Eu me virei, olhando a escuridão. A voz do Darling parecia flutuar das sombras. Ele caminhou até o riacho e se abaixou na margem para jogar água no rosto e nos cabelos negros. E então, ele insistiu, olhando para mim. De mim, admiti. Você é assim tão engraçada? Eu sou hilária. O Darling me observou no que restava da luz do crepúsculo. Tive a sensação inquietante de estar sendo analisada. Foi um pouco de poeira em seu kefta. Essa cavalgada parecia ter tido pouco efeito sobre ele. Minha pele se eriçou de vergonha quando me conscientizei profundamente do meu kefta estrupiado e grande demais.
do meu cabelo sujo e da ferida que o assassino Fingerdano tinha deixado na minha bochecha. Ele estava olhando para mim e se arrependendo de sua decisão de me arrastar por todo esse caminho. Estaria se perguntando se tinha cometido outro de seus raros erros. Eu não sou Grisha, soltei. As evidências sugerem o contrário, disse ele pouco preocupado. O que lhe dá tanta certeza? Olhe para mim. Estou olhando. Eu pareço uma Grisha para você? Grishas eram bonitos. Eles não tinham sardas na pele, nem cabelo castanho, sem brilho, e braços esquálidos. Ele sacudiu a cabeça e se levantou. Você não entende nada, disse ele e começou a caminhar de volta para a colina. Você explicará para mim? Não, agora não. Eu estava tão furiosa que quis socá-lo na nuca. E se eu não tivesse visto cortar um homem ao meio, teria feito exatamente isso. Eu me contentei em olhar o espaço entre as escápulas de seus ombros, enquanto o acompanhava colina acima. Dentro do celeiro, em ruínas da fazenda, os soldados do Darling limparam o espaço no piso de terra e armaram uma fogueira. Um deles tinha caçado e matado um galo silvestre e o estava tostando nas chamas. Rendeu uma refeição pobre, compartilhada entre todos nós. Mas o Darling não queria mandar seus homens à floresta por diversão. Eu peguei um lugar perto da fogueira e comi minha pequena porção em silêncio. Ao terminar, hesitei por um momento, antes de limpar os dedos no meu kefta já imundo. Ele era provavelmente a coisa mais legal que eu já tinha vestido e jamais vestiria. E ver o tecido manchado e rasgado fazia eu me sentir particularmente para baixo. Na luz da fogueira, eu vi os Oprishnik sentados lado a lado com os Grishas. Alguns deles já tinham abandonado a fogueira e ido deitar. Outros tinham sido designados para o primeiro turno de vigilância. O restante conversava enquanto as chamas diminuíam, passando um cantil de lá para cá. O Darling se sentou com eles. Notei que ele só tinha pegado a sua parte do galo silvestre e agora se sentava ao lado de seus soldados no chão frio. Um homem só abaixo do rei em poder. Ele deve ter percebido a minha atenção, porque se virou para me olhar. Seus olhos de granito brilhando na luz da fogueira. E eu corei. Para meu espanto, ele se levantou e veio se sentar ao meu lado, me oferecendo o cantil. Hesitei e então dei um gole, fazendo uma careta ao sentir o gosto. Eu nunca havia gostado de kvass, mas os professores em Kerazim bebiam como se fosse água. Mal e eu roubamos uma garrafa uma vez. A sua que levamos ao sermos pegos não foi nada comparada a quão miseravelmente doentes nós ficamos. Ainda assim, o líquido queimava enquanto descia, e o calor era bem-vindo. Dei outro gole e passei o cantil de volta a ele. Obrigada, falei, tossindo um pouco. Ele bebeu, olhando para a fogueira, e então disse: Vamos lá, pergunte-me. Pisquei para ele, surpresa. Não tinha certeza de por onde começar. Minha mente cansada estava transbordando de dúvidas, zumbindo em um estado entre o pânico, a exaustão e a descrença, desde que deixamos Kibrisk. Eu não tinha certeza de possuir a energia necessária para formular um pensamento. E quando abri a boca, a pergunta que saiu me surpreendeu. Quantos anos você tem? Ele me olhou confuso. Eu não sei exatamente. Como assim? Você não sabe? Qual a sua idade? Exatamente. O Darling deu de ombros. Olhei para ele, de um jeito atravessado,
que eu não soubesse a data do meu nascimento. Tudo bem. Todos os órfãos de Kerazim receberam a data de aniversário do Duque, em honra ao nosso benfeitor. Mas com ele era diferente. Bem, então, grosso modo, qual é a sua idade? Por que você quer saber? Porque eu ouço histórias sobre você desde criança. Mas você não parece ser muito mais velho do que eu. Falei com honestidade. Que tipo de histórias? Do tipo comum. Respondi com certo aborrecimento. Se você não quer me responder, é só dizer. Eu não quero responder. Ó. Então, ele suspirou e disse: 120. É pegar ou largar? O quê? Guinchei. Os soldados sentados do outro lado olharam para nós. Isso é impossível. Falei, mais baixo. Ele olhou para as chamas. Quando o fogo queima, ele consome a madeira. Ele a devora, deixando apenas cinzas. O poder Grisha não funciona dessa maneira. E como ele funciona? Usar nosso poder nos torna mais fortes. Ele nos alimenta em vez de nos consumir. A maioria dos Grishas vive vidas longas. Mas não 120 anos. Não, ele admitiu. A longevidade de um Grisha é proporcional ao seu poder. Quanto maior o poder, maior o tempo de vida. E quando o poder é ampliado, ele se interrompeu e encolheu os ombros. E você é um amplificador vivo, como o urso de Ivan. No canto da sua boca surgiu a alusão de um sorriso, como o urso de Ivan. Um pensamento desagradável me ocorreu. Mas isso significa que meus ossos ou algum dos meus dentes tornariam outro Grisha muito poderoso. Bem, isso é completamente assustador. Isso não preocupa nem um pouquinho? Não, disse ele simplesmente. Agora, você responde a minha pergunta. Que tipo de histórias são contadas a meu respeito? Eu me mexi, desconfortável. Bem, nossos professores nos disseram que você fortaleceu o segundo exército, reunindo Grishas de fora de Ravika. Eu não tive que reuni-los. Eles vieram a mim. Os outros países não tratam seus Grishas tão bem quanto Ravika, disse ele severo. Os Figerdanos nos queimam como bruxos, e os Keshias nos vendem como escravos. Os Churran nos cortam em pedaços, procurando a fonte de nosso poder. O que mais? Disseram que você é o Darling mais forte em gerações. Eu não perguntei sobre elogios. Eu passei o dedo em um fio solto na manga do meu kefta. Ele me observou, aguardando. Bem, eu disse. Havia um antigo servo que trabalhou na propriedade. Prossiga, disse ele. Conte-me. Ele disse que os Darlings nascem sem alma, que apenas algo realmente mau poderia ter criado a dobra das sombras. Olhei para seu rosto frio e completei apressadamente. Mas a Anakuya o mandou embora e nos disse que isso tudo não passava de superstição camponesa. O Darling suspirou. Eu duvido que esse serviçal seja o único a acreditar nisso. Eu não disse nada. Nem todo mundo pensava como Eva ou o velho serviçal. Mas eu tinha estado tempo suficiente no primeiro exército para saber que a maioria dos soldados comuns não confiava nos Grishas e não prestava lealdade ao Darling. Após um momento, o Darling disse: meu tataravô foi o herege negro, o Darling que criou a dobra das sombras. Isso foi um erro, um experimento nascido de sua ganância. Talvez de seu mal, eu não sei. Mas todos os Darlings, depois dele, tentaram desfazer o dano que ele causou ao nosso país. E eu não sou diferente. Ele se virou para mim, sua expressão séria,
a luz das chamas brincando sobre os planos perfeitos de seu rosto. Eu passei a vida procurando um modo de corrigir as coisas. Você é o primeiro lampejo de esperança que tenho em muito tempo. O mundo está mudando, Alina. Mosquetes e rifles são apenas o começo. Eu vi as armas que eles estão desenvolvendo em Kesh e Fierda. A era do poder Grisha está chegando ao fim. Aquele foi um pensamento terrível. Mas o primeiro exército? Eles possuem rifles e têm armas. De onde você acha que vêm os rifles deles? Sua munição. Cada vez que atravessamos a dobra, nós perdemos vidas. Uma Ravka dividida não sobreviverá à nova era. Precisamos de nossos portos. Precisamos de nossas cidades portuárias. E só você pode devolvê-los a nós. Como? Pedi que explicasse. Como eu devo fazer isso? Me ajudando a destruir a dobra das sombras. Eu balancei a cabeça. Você é louco. Tudo isso é loucura. Olhei o céu noturno por entre as vigas quebradas do telhado do celeiro. Estava repleto de estrelas. Mas eu só conseguia ver a distância interminável de escuridão entre elas. E eu me imaginei de pé, no silêncio morto da dobra das sombras. Cega e assustada, sem nada para me proteger, além do meu suposto poder. Pensei no herege negro. Ele havia criado a dobra. Um Darling, exatamente como aquele homem sentado, me observando, tão de perto na luz da fogueira. E aquela coisa que você fez? Perguntei antes de perder a coragem. Ao fingir dano. Ele olhou de volta para a fogueira. É chamado corte. Exige um grande poder e uma grande concentração. É algo que só alguns poucos Grishas podem fazer. Esfreguei os braços, tentando afastar o arrepio que tinha tomado conta de mim. Ele olhou para mim e de volta para a fogueira. Se eu tivesse cortado como espada, isso teria feito alguma diferença? Teria. Eu tinha visto inúmeros horrores em poucos dias. Mas mesmo após os pesadelos da dobra, a imagem que permanecia comigo, que seguia em meus sonhos e me perseguia quando eu acordava, era do corpo cortado do homem barbado, balançando na luz do sol que o salpicava antes de cair sobre mim. Eu não sei, admiti baixinho. Algo passou por seu rosto. Algo que parecia raiva, ou até mesmo dor. Sem mais nenhuma palavra, ele se levantou e se afastou de mim. Eu o vi desaparecer na escuridão e me senti repentinamente culpada. Não seja idiota, eu me repreendi. Ele é o Darling, o segundo homem mais poderoso de Ravka. Ele tem 120 anos. Você não feriu os sentimentos dele. Mas pensei na expressão que passara rapidamente por seu rosto, na vergonha na voz dele, quando falara sobre o herege negro. E não consegui me livrar do sentimento que eu havia falhado em algum tipo de teste. Dois dias depois, logo após o anoitecer, passamos por um enorme portão e pelas famosas muralhas duplas de Usalta. Mahali e eu tínhamos sido treinados não muito longe dali, na fortaleza militar de Polisnaya, mas nunca estivéramos dentro da cidade. Usalta era reservada para os muito ricos, para as casas dos oficiais do governo e militares, suas famílias, amantes e todo tipo de negócios que os supriam. Senti uma pontada de decepção quando passamos pelas lojas fechadas. Um mercado amplo onde alguns vendedores já estavam armando suas tendas.
e fileiras apinhadas de casas estreitas. Uzalta era chamada de a Cidade dos Sonhos. Era a capital de Ravka, lar dos Grishas e do grande palácio do rei. Mas se ela parecia alguma coisa, era uma versão maior e mais suja da cidade mercantil de Kerazim. Tudo aquilo mudou quando alcançamos a ponte. Ela atravessava um canal largo, onde pequenos barcos flutuavam na água. E na margem seguinte, erguendo-se branca e brilhante da névoa, estava outra, Uzalta. Enquanto cruzávamos a ponte, vi que havia sido erguida para transformar o canal em um fosso gigante que separava a cidade dos sonhos à nossa frente da bagunça comum da cidade mercantil atrás de nós. Quando chegamos ao outro lado do canal, foi como se tivéssemos entrado em outro mundo. Para todo lugar que eu olhava, via fontes e praças, parques verdejantes e amplos bulevares, ladeados por colunas perfeitas de árvores. Aqui e ali, eu via luzes acesas nos pavimentos inferiores das casas nobres, onde o fogo das cozinhas estava sendo aceso e o dia de trabalho começava. As ruas passaram a se inclinar para cima, e à medida que subíamos cada vez mais alto, as casas se tornavam maiores e mais imponentes. Até que finalmente chegamos a outra muralha e a outro conjunto de portões, estes forjados em ouro brilhante e adornados com a águia dupla do rei. Ao longo do muro, pude ver homens fortemente armados em seus postos. Um lembrete sombrio de que, independentemente de toda sua beleza, Uzalta ainda era a capital de um país que se encontrava havia muito tempo em guerra. O portão se abriu. Nós subimos por um amplo caminho pavimentado com cascalho, brilhante e cercado por fileiras de árvores elegantes. À direita e à esquerda, estendendo-se a perder de vista. Percebi jardins cuidados, repletos de verde e cobertos pela névoa do início da manhã. Acima de tudo, após uma série de terraços de mármore e fontes de ouro, surgiu o grande palácio, a casa de inverno do rei Ravicano. Quando finalmente chegamos à enorme fonte com a águia dupla em sua base, o Darling trouxe seu cavalo para o lado do meu. E então, o que você pensa disso? Ele perguntou. Eu olhei para ele, e então para a fachada elaborada. O palácio era mais largo do que qualquer construção que eu tinha visto. Seus terraços apiados de estátuas, seus 3 pavimentos reluzindo com colunas e mais colunas de janelas brilhantes. Cada uma delas ornada à exaustão com o que, eu suspeitava, fosse ouro verdadeiro. É muito imponente. Falei com cuidado. Ele olhou para mim, um pequeno sorriso brincando nos lábios. Eu acho que é a construção mais feia que já vi na vida, disparou ele, e fez o cavalo seguir adiante com o cutucão. Nós seguimos por um caminho que contornava por trás do palácio e se aprofundava em seus terrenos, passando por um labirinto de cerca viva, um gramado extenso com um templo de colunas no centro e uma vasta estufa com janelas nubladas de condensação. Então, entramos em uma plataforma espessa, cheia de árvores, tão grande que parecia uma pequena floresta, e passamos por um longo e escuro corredor, no qual os guardas formavam um telhado denso e traçado sobre nós. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. Eu tive o mesmo sentimento de quando atravessamos o canal, a sensação de cruzar uma fronteira entre 2 mundos. Quando emergimos do túnel, sob uma fraca luz do sol, olhei para um declive suave e vi um prédio diferente de tudo o que já tinha visto. Bem-vinda ao pequeno palácio, disse o Darling. Era um nome estranho, já que, embora fosse menor do que o grande palácio, o pequeno palácio continuava a ser enorme. Ele se erguia das árvores
que o contornavam como algo esculpido, a partir de uma floresta encantada. Um conjunto de muros de madeira escura e domos dourados. À medida que nos aproximávamos, vi que cada centímetro dele estava coberto de entalhes intricados de pássaros e flores, vinhas retorcidas e criaturas mágicas. Um grupo de serviçais vestidos de cinza nos aguardava nos degraus. Desmontei e um deles correu para pegar meu cavalo, enquanto os outros empurravam um grande conjunto de portas duplas para abri-las. Enquanto passávamos por eles, não pude resistir ao impulso de tocar aquelas esculturas primorosas. Elas haviam sido incrustadas com madrepérola para que brilhassem na primeira luz da manhã. Quantas mãos e quantos anos tinham sido necessários para criar um palácio assim? Nós passamos por uma câmara de entrada e, em seguida, por uma vasta sala hexagonal, com 4 mesas compridas, arrumadas em um quadrado no centro. Nossos passos ecoaram pelo chão de pedra, e um domo de ouro maciço parecia flutuar sobre nós a uma altura impossível. O Darling emparelhou-se com um dos serviçais, uma mulher mais velha, de vestido cinza escuro, e falou com ela em tons abafados. Então, ele fez uma reverência sutil para mim e saiu do salão, seguido por seus homens. Senti uma onda de aborrecimento. O Darling tinha falado pouco comigo desde aquela noite no celeiro e não tinha me dado nenhuma pista do que esperar quando chegássemos. Mas eu não tinha cabeça nem energia para correr atrás dele. Então, segui humildemente a mulher de cinza por outro par de portas duplas e uma das torres menores. Quando vi todos os degraus, quase desabei e chorei. Talvez eu pudesse perguntar se não teria como ficar sentada ali no meio do salão. Pensei miseravelmente. Em vez disso, coloquei a mão no corrimão esculpido e me arrastei para cima, meu corpo rígido, protestando a cada passo. Quando chegamos ao topo, minha vontade foi comemorar, deitando e tirando uma soneca. Mas a serviçal já estava se movendo pelo corredor. Nos passamos, porta após porta, até finalmente chegarmos a uma câmara, onde outra criada, uniformizada, esperava perto de uma porta aberta. Registrei vagamente um quarto grande, com cortinas pesadas e douradas. Fogo queimando em uma lareira, belamente azulejada. Mas eu só tinha olhos para a enorme cama com dossel. Eu posso trazer algo para você? Algo para comer? Perguntou a mulher. E eu balancei a cabeça. Só queria dormir. Muito bem, disse ela, e fez um gesto de cabeça para a criada, que após uma reverência, desapareceu pelo corredor. Então, deixarei você dormir. Certifique-se de trancar a sua porta. Eu pisquei. Por precaução, disse a mulher. Em seguida, ela partiu, fechando gentilmente a porta ao sair. Precaução? Contra o quê? Me perguntei. Mas eu estava cansada demais para pensar sobre aquilo. Tranquei a porta, tirei o kefta e as botas e me joguei na cama.